ॐ शुक्लं भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ॐ नमः शिवाय गुरवे साचिद् आनन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय श्रीशिवनन्दाय ते नमः। श्री विश्वनाथाय ते नमः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितं पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्धदामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुलारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गन्धरनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरननदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनबोधितम् लोके षज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः सङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यन्तन्न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। ॐ। 「
Um Namastê! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao estudo do que foi chamado pelo Swami Dayananda, o valor dos valores. Swami Dayananda foi o professor, o mestre da professora Glória Arieira, que é uma professora muito querida por, se não todos, por quase todos os estudantes de Vedanta aqui no Brasil. Esse mesmo Swami Dayananda, também foi o mestre, o professor do Jonas Mazetti, o Acharya Jonas Mazetti, que por vez foi o meu professor. Então aqui a gente segue uma linha conectada com esses mestres. Isso é o que faz o Instituto Darshana, Instituto de Yoga, Meditação e Vedanta, não ser somente um estúdio, né? Um estúdio de yoga. A gente tem um compromisso tanto com a visão, e a gente usa o termo tradicional, porque tem uma linha, como vocês podem ver, como você pode ver, né? O Swami Dayananda ensinou a professora Glória Arieira, ensinou o Acharya Jonas Mazetti, e por vez eu tive a oportunidade de estudar por 6 bons anos, longos anos, com o professor Jonas Mazetti. Após isso, continuei os meus estudos com outros professores, mas nunca perdi a conexão. Então, quando a gente está aqui no Instituto, quando a gente está aqui estudando, abrindo esses textos de Vedanta, a gente está se conectando com todos esses mestres que vieram antes. E o nosso compromisso em transmitir a verdade desse conhecimento, com os comentários de Adi Shankaracharya, porque a gente não está inventando da nossa cabeça. O professor, ele é um transmissor. Ele adapta a uma linguagem, mas o que ele faz é transmitir aquele conhecimento que é eterno. E eterno em um sentido, porque ninguém sabe quando começou, ninguém pode apontar. A Bhagavad Gita foi escrita em tal período. O Yoga Sutras de Patanjali é em tal período. São tudo previsões, mas nenhuma dessas previsões tem a exatidão do ano. Então, ninguém sabe quando isso começou. E eterno porque está além do tempo, né? É um conhecimento universal, né? Tá além dessas mudanças. Ele fala conosco, independente do tempo que nós estejamos, ele toca o nosso coração. E o estudo da Bhagavad Gita é um estudo dito pelos mestres, né, que vieram antes, que cada pessoa deveria pelo menos fazer uma vez na vida esse estudo. A Gita, ela é suficiente. Se você tivesse que estudar, procurar um texto, escolher um texto para estudar, a Gita, ela é suficiente. A gente vai, a partir desse texto, tá, entregar para cada aluno o sânscrito original, o transliterado e a tradução direto do sânscrito para o português. Então, a partir desse texto, a gente chama de texto, mas na realidade são 4 versos do capítulo 13. E a gente vai chegar lá, a gente está explicando, está contextualizando. Outro ponto importante do estudo de Vedanta é que assim, a gente não tem uma pressa. Porque a ideia não é ficar acumulando informação. E isso é que gera um questionamento com os filósofos. Porque muitos dos filósofos, não todos, estão preocupados em debater ideias, em vez de viver aquelas ideias que eles estão debatendo. Já em Vedanta, a gente não tem esse compromisso de ficar refutando as ideias ou linkando com outros, vamos chamar de outros mestres, outros filósofos. Cada texto em Vedanta, ele é completo. Isso que você precisa entender. Com o tempo, você pode fazer estudos comparativos. Só que você não precisa de um texto secundário necessariamente para entender o texto atual que está sendo estudado. Ou seja, dentro da própria Gita,
tem todas as explicações. Aí, com o tempo, depois de estudar muito, né, muitos estudiosos, muitos alunos, eles fazem uma certa comparação e muitos chegam à conclusão que essa verdade, ela é dita de várias formas diferentes e que as pessoas elas têm caminhos diferentes para chegar nessa mesma verdade que Vedanta expressa de uma forma muito original e muito única. Porque a visão é que você não é uma pessoa carente, que fundamentalmente não te falta nada para acolher a tua própria individualidade. E isso é único e original, não vem através de uma transformação, de uma junção com um grupo, no qual dentro daquele grupo você vai se tornar especial, você vai se tornar melhor e, portanto, naquele momento, as suas preocupações, o seu sofrimento, ele vai embora. Não é assim que o processo, ele ocorre. E a gente falou bastante disso na última aula, como uma aula introdutória. Então, aqui em Vedanta não existe um compromisso em uma pressa para transmitir esse conhecimento. Ele acontece dentro de uma ordem, num ritmo que a gente vai estabelecendo aula por aula, conforme os tópicos vão aparecendo, e o ponto principal para o aluno é o quê? É aquilo que vem sendo escutado, que essa é a primeira parte do ensinamento. Primeiro você precisa escutar. Em cima disso você vai refletir, e em cima dessa reflexão você vai fazer a contemplação, a memorização, o trazer de volta, para que isso não seja algo fora de você e passe a ser parte da sua visão de vida, da sua visão de si e da sua visão de mundo. Por isso, esse é o grande compromisso. Não é despejar informações, e sim é pegar esse conhecimento e viver esse conhecimento. Essa etapa aqui, ela já ocorre por uma pessoa qualificada, que já precisa ter uma grande qualificação, porque sem um intelecto qualificado, a pessoa não enxerga o valor na Bhagavad Gita, a pessoa não enxerga o valor em manter uma prática de yoga, a pessoa não enxerga o valor em buscar certos comportamentos, em introduzir certos hábitos na sua rotina de vida. Se a pessoa não entende que o que ela quer é se liberar do sofrimento, e como a gente viu, né, no texto passado, no Yoga Sutras, que define o caminho espiritual, que é o meio pelo qual você se libera do sofrimento através da devoção, através de uma disciplina para a conquista de uma tranquilidade estável e através do estudo de si mesmo. A pessoa não enxerga o valor nisso. Então, cada palavra que a gente traz, a gente também tem o compromisso de trazer o significado mais profundo daquela palavra. E isso é o nosso motivador. Não é o professor aqui dizendo para você que vale muito a pena. Vale muito a pena você estudar Vedanta, vale muito a pena você fazer uma disciplina de japa, vale muito a pena você aprender algumas coisas. E sim, eu não quero mais viver uma vida de sofrimento. E uma pessoa liberada do sofrimento não é uma pessoa que não tem emoções, mas é uma pessoa capaz de sentir tristeza sem sofrer, de sentir em alguns momentos frustração, porque a gente se sente frustrado e até decepcionado em alguns momentos, mas sem o sofrimento. Não é uma pessoa que está desinteressada da vida, mas é uma pessoa que criou uma desconexão com o seu bem-estar, vamos dizer assim, com a sua felicidade. Porque ela entende que não existe um objeto provedor dessa felicidade, porque senão era só comprar. Era só comprar a casa na praia, aí todo mundo ia morar na praia. Mas não, as pessoas vão para a praia, as pessoas ficam deprimidas na praia, se todo mundo vai para a praia é um caos,
A estrutura da maioria das praias não comporta a quantidade de pessoas que vão. Então tem vários problemas e a pessoa também não consegue estar plena, independente do lugar que ela vai. Então a ideia não é mudar de lugar. Talvez você tenha que mudar de lugar, talvez não. Mas a ideia é aonde você está. Você está com o coração livre dessa sensação de que te falta algo para que você possa estar bem aonde você está. Isso é muito belo e é o reflexo de uma mente muito madura, porque a maioria das mentes não reflete sobre o que se realmente quer. Todo mundo tem vários desejos. Eu quero uma casa maior, eu quero morar num lugar diferente, eu quero ter mais dinheiro, eu quero ter um carro, eu quero ter filhos, eu quero que o meu filho se forme em uma faculdade, eu quero aprender línguas. Tudo isso vai te levar para o mesmo ponto. Por que tu quer ter uma casa maior? Porque eu quero me sentir confortável. Por que tu quer te sentir confortável? Porque quando eu estou confortável, eu estou bem, estou feliz. Por que tu quer um relacionamento? Porque eu gosto de compartilhar com a outra pessoa, de crescer junto com a outra pessoa. E por que tu gosta de crescer com a outra pessoa? Porque eu me sinto bem quando eu estou amadurecendo. E aí eu estou feliz. Então todas as pessoas, independente do caminho que essas pessoas escolhem, elas querem estar bem com elas mesmas. Só que se o meu projeto de vida para estar bem é através de um meio externo, através de um reconhecimento externo, que pode vir e não tem problema nenhum, a questão sempre é a dependência. A dependência de que as outras pessoas vejam o valor em mim. E aí eu vou me sentir bem. Isso não vai acontecer, porque tem pessoas que realmente vão enxergar valor naquilo que você faz. E tem pessoas que não vão enxergar. Tem pessoas que têm um interesse secundário e vão ficar na tua volta ali te bajulando, porque elas querem alguma coisa, só que depois que elas obtêm o que elas querem, ou que elas veem que não vão obter o que elas querem, elas tiram a bajulação, elas tiram essa exaltação. E aí a pessoa sofre. Quantas pessoas famosas que a gente já ouviu falar, que terminam essa sua jornada de vida com muito sofrimento, porque acabou a fama, acabou os holofotes, né? E aí a pessoa perde aquilo. Então o ponto não é negar quando a fama vem, não é negar quando o reconhecimento vem, não é negar um gesto honesto de uma outra pessoa, de uma contribuição, de um elogio. Mas é sempre não criar a dependência disso para estar confortável consigo. E o estudo de Vedanta ele vem trabalhando em cima dessa visão, porque quando você cria essa dependência, é um sofrimento se, por exemplo, você depende de uma pessoa externa. Mesmo que essa pessoa seja seu marido, a sua esposa, o seu pai, a sua mãe, pode chegar um momento que essa adoração ela é retirada, ou então a pessoa ela não está mais presente. E num outro nível, é muito injusto assim a gente pegar todos os méritos somente para o nosso esforço, porque ninguém está aonde está sem a contribuição de fatores externos. Todos os nossos talentos, desde a aquisição do nosso corpo, desde a aquisição do nosso intelecto, da nossa capacidade de fala, de comunicação, da nossa capacidade de empatia para com as outras pessoas, porque isso é uma capacidade. Tem pessoas que são muito fechadas e não conseguem se conectar emocionalmente com as outras pessoas e vive uma vida de desconexão. Como é que tá? Como é que tu tá te sentindo? Vai chover hoje. Não, hoje vai ter sol. Já vai passar a primavera. Não demora, é o inverno. Não tem uma conexão emocional, tem sempre um distanciamento. E aí parece que está tudo bem. Só que nós somos seres emocionais, pessoas emocionais também, intelectuais, mas também emocionais. E com o estudo
de si mesmo, porque é isso que Vedanta se compromete a estudar, é mostrar a pessoa para ela mesma. É como se Vedanta fosse um espelho que vai refletir a tua individualidade e aquilo que é mais essencial. E a gente vai enxergar aquilo que é mais essencial, que por vezes a gente deixa passar, que é a nossa natureza imutável. Porque as experiências, elas estão sempre mudando, os objetos de experiência. Nós tínhamos um corpo de criança, um corpo de adolescente, temos um corpo maduro hoje. Mas existe algo em mim que não mudou. E é no entendimento desse que não muda que repousa a minha visão de uma pessoa que está livre de carência, porque não é um objeto externo que vai mudar internamente aquilo que eu sou. Não vai mudar. E quando a pessoa quebra a cara, ela vai através do esforço, ela vai fazer muitas e muitas coisas, vai tentar controlar o mundo, vai tentar controlar as pessoas, vai tentar manipular, para que tudo fique bem certinho como ela acha nas ideias dela. E aí quando ela vê que isso não é possível, muitas vezes vem uma profunda frustração, uma profunda decepção. O Jim Carrey fala isso, né? O Jim Carrey, né, um ator muito famoso, acho que todo mundo conhece, ele diz assim: eu gostaria que todo mundo tivesse muito dinheiro, fama e poder, para ver que fama e poder não é a solução, vem outros problemas com fama e poder. É verdade que tem muitas facilidades, mas vem outros problemas. Se você tem muito dinheiro, por exemplo, ele vai te facilitar em muitas coisas. Por exemplo, você pode ter o melhor plano de saúde para ti e para a tua família. Isso certamente vai te trazer uma segurança muito grande. Só que ao mesmo tempo, como é que você vai saber que quem está na tua volta está porque se conecta contigo ou porque tem um interesse secundário de ganhar alguma coisa com a tua companhia? Como é que tu vai saber? É muito difícil. Um outro ponto, né, que é esse ponto assim da fama e do poder. Aí a pessoa tem muita fama e poder, tem abertura para tudo, para qualquer coisa tu pode ir, mas ao mesmo tempo não pode ir em lugar nenhum. Não pode ir para uma praia anonimamente, não pode sair pela cidade para fazer uma caminhada, não pode sentar num restaurante e não precisa de muito. Tem pessoas que têm pouca fama e já não conseguem mais andar. Então vem um preço, vem um julgamento muitas vezes pesado das outras pessoas que esperam que você seja de uma determinada forma. Isso vale para os professores também. Tem muitas pessoas que não têm a maturidade de conhecer o professor como uma pessoa. E precisa que seja o ídolo. Mas o que tem de especial, de fato, ali, é o conhecimento. É a visão, porque ali continua sendo uma pessoa que tem os seus gostos, tem as suas aversões, porque tem isso, a pessoa não perde. Agora, a forma de lidar com isso vai mudando. E todos nós somos pessoas. Só que o que diferencia é a nossa visão, é a nossa maturidade. E essa visão que ela vem desse conhecimento chamado conhecimento védico, ele realmente é impressionante, ele é muito especial. Porque enquanto as pessoas estão nesse samsara, oscilando, né, entre uma pessoa que foi lá no deslumbramento, eu sou muito bom, olha tudo que eu fiz, e aí vai tentar ensinar a outra pessoa, você é um fraco, como é que você não consegue? É muito fácil, é muito simples, é só acordar às 4 da manhã, dormir 4, 3 horas por dia, ignorar tudo e outros, viver modo caverna e deu. Você vai passar no concurso, você vai ganhar muito dinheiro, você vai ter muita fama e deu. Então, mas e para quem não tem esse desejo? E para quem não tem uma estrutura de vida? Ou vou dar o exemplo, né, de uma das formações de yoga que eu acabei fazendo, que é a formação do
do Shivananda uma excelente formação. Mas para te seguir, muitas vezes, dentro da estrutura do Shivananda, muitas pessoas vão seguir que não têm filhos, não têm uma estrutura familiar. Porque não existe uma remuneração, alguma coisa para te manter. Então, como é que tu faz se tu tem um filho numa escola particular, se tu tem compromissos familiares? Acontece que muitos não seguem, muitos vão ter que seguir outro caminho. Isso não descredibiliza a instituição que está aí há mais de 60 anos em vários países do mundo e é reconhecida mundialmente, que é o Shivananda Ashram. Então, a gente vai amadurecendo essa ideia, a gente vai enxergando o valor que tem esse conhecimento, que o valor é de nos liberar do nosso sofrimento aqui em vida. E o que é especial é Vedas. E aí a gente tem um contraponto aqui, porque algumas pessoas pensam assim, não, será que a Bhagavad Gita é a Bíblia do yoga? É aonde está a base de conhecimento, porque para os cristãos a Bíblia é a base, é a sua fonte de conhecimento. Para o yoga, e aqui yoga a gente usa o termo abrangente no sentido da jornada espiritual, não o yoga do esticar o joelho, mas o yoga da jornada espiritual, que inclui Vedanta, que inclui meditação, e aí dentro de Vedanta, meditação, tem a parte devocional, a parte ritualística, e está tudo dentro dessa base. Então, o que é o texto base dentro desse universo do qual você está conectado, são os Vedas. Rig, Sama, Atharva e Yajur Veda. Na realidade, é um único Veda, que foi dividido por um famoso mestre chamado de Veda Vyasa. Justamente por causa disso, porque Veda Vyasa, ele separou os Vedas. E o que se diz é que os Vedas foram separados por causa de um declínio intelectual e uma dificuldade de memorização. Lembrando que os Vedas é Shruti, ou seja, aquilo que foi escutado para depois Smriti ser memorizado. Então, muitas vezes a gente vai ler um texto, não tem a palavra Veda, tem Shruti. O escutar, ou seja, é aquilo que foi escutado, porque os que vieram antes, eles não clamam para si a propriedade desse conhecimento. Os sábios, os que vieram antes, dizem que eles receberam esse conhecimento. De quem? Do próprio Ishvara. E a Bhagavad Gita, né? A Gita é a canção, Bhagavan, que vem, que pertence, né? De Bhagavan, o Senhor. Ou seja, de Ishvara, o primeiro professor é sempre Ishvara, é aquele que está ensinando. Então, quando você vê o seu professor, você está se deparando com Ishvara. Cada pessoa, para quando a gente amadurece essa nossa visão dentro de Vedanta, e Vedanta traz essa visão única, original dos Vedas, a gente está se relacionando com Ishvara. E aqui é Ishvara que está ensinando. Por mais que a gente tenha um script de aula, e eu tenho o meu script de aula, a aula ela é completamente viva. O caminho que vai ser seguido, ele é completamente vivo. Por isso que se você estudar um texto várias vezes, apesar de nós termos o comentário, nós termos os versos, porque aqui não é sutra como no Yoga Sutras. Aqui são versos. Tem uma poesia envolvida na hora de falar. Será diferente, porque o texto, ele é vivo. Então, a Bíblia, vamos dizer assim, a base do conhecimento de yoga e do hinduísmo, dessa tradição, é Vedas. E lembrando de novo, por que a gente fala tradição?
Porque existe um compromisso de uma linha de professores em manter a coerência do ensino, em manter a coerência de um estilo de vida, a coerência de certas práticas que são necessárias para a qualificação da nossa mente. E essa coerência, essa preservação dessas práticas, dessa maneira de ensinar, do que está sendo dito, é o que ganha esse cunho de tradicional. Porque é uma tradição, é uma cultura, é um estilo de vida, é uma forma única e muito especial de se relacionar com tudo isso que está à nossa volta. Então, as pessoas que se deparam com esse conhecimento, elas ganham algo especial por causa da visão de vida que elas adquirem. E isso realmente é especial, porque enquanto as pessoas estão brigando, estão em conflito, estão se tornando cada vez mais apegadas com aquilo que é transitório, um yogi, vamos dizer assim, é uma pessoa que tem um coração livre, é uma pessoa plena. A gente usa aquela frase, desenvolveu a capacidade de ser ninguém para ser quem ela quiser. Ela pode executar qualquer papel que ela quiser, porque ela não tem digamos assim, um recalque com os seus papéis. Ela vai ter dificuldades, todo mundo vai ter dificuldades em executar certos papéis. Mas ela consegue se ver como uma pessoa livre dos papéis. Ela tem essa visão não com base na crença. Não é porque ela acreditou. Nos Vedas apareceu tantas vezes que a natureza da pessoa é Satchit Ananda. É imutável, é plena, é consciência. Apareceu tantas vezes que ela concluiu, ela acreditou. Nossa, eu acreditei, sabe? Eu acreditei. No início não acreditava. Mas depois eu acreditei, porque falaram tantas vezes isso, eu acreditei. A pessoa que trabalha com essa estrutura mental, isso não é um julgamento, não é tentar diminuir ninguém. Vai durar até a primeira grande dificuldade na vida, porque não faz parte da visão da pessoa. E a pessoa pode estar se esforçando para acreditar naquilo. Só que vai durar até a primeira dificuldade grande. E na primeira dificuldade a pessoa abandona aquilo. Porque tem um distanciamento, sabe? Existe uma distância, ela não vê aquilo. E aqui dentro do processo é você enxergar. Então os Vedas, Vedanta, ele vai apontando para as direções. Tem uma metáfora que é assim, ó, como funciona o método de ensino. O mestre vai dizer assim, ó, tá vendo aquela rua? Viu a rua? Viu. Olha um pouquinho para a direita. O que tem ali? Viu a casa? Viu? Tá, viu a casa. Olha acima do telhado um pouquinho e vê se não tem um galho de uma árvore grande ali, com algumas folhas. Tá com dificuldade para ver? Viu? Viu? Agora olha na bifurcaçãozinha do galho e vê se não tem uma estrela. Você não consegue enxergar a estrela lá no fundo. Enxergou? Nossa, estou enxergando. É isso que o ensinamento vai fazer. Ele vai apontando nas várias direções para que você possa alcançar, ou seja, alcançar não no sentido de algo separado de você, reconhecer, digamos, é a palavra mais precisa, em si mesmo, esse eu que é livre de todos esses papéis, que é imutável. E essa visão, ela tem base na tua experiência pessoal. Então, o meio de conhecimento, que é os Vedas, acompanhado do professor, porque o professor ele vai abrir os Vedas. Ele vai operar esses Vedas para te apontar para essa visão de si mesmo. E aí, quando a tua visão alcança isso,
você se reconhece como essa pessoa que é livre. E essa pessoa que é livre, que muitos não sabem, mas vão descobrir ao longo do processo, ela é imutável. Ou seja, se ela é imutável, ela não some. Ela não aparece, ela está sempre ali. Só que a gente se distrai com esse mundo transitório, com esse samsara que está sempre mudando. E a gente perde essa visão de nós mesmos. Por isso que o estudo, ele é para uma pessoa de intelecto maduro. Outra surpresa, a pessoa acha que a espiritualidade não envolve o intelecto. Envolve muito o intelecto. Porque muita coisa a gente precisa ficar tendo discernimento, a gente precisa discernir, separar as coisas. E a começar desse estudo. Todo mundo arranja tempo quando enxerga no estudo de Vedanta, no caminho do yoga, um meio para se liberar do seu sofrimento e viver pleno, viver bem consigo mesmo. Quer maior motivador que esse? Não precisa o professor te ligar, até porque o professor não vai fazer isso de te ligar. Olha, fulano, venha, não sei o quê, você é muito especial. Não vai fazer isso. Isso é parte do método. O método é, você não vai obrigar a pessoa. Ninguém é obrigado a estudar. A gente vai falar, a gente vai mostrar os pontos e você vai enxergar o que está sendo dito. Agora não tem uma obrigação. Não tem uma cláusula que você tem que ficar aqui 1 ano, 2 anos, 5 anos. Agora você pode ficar. Porque o que você vai fazer? Aonde você vai botar a sua energia mental? Aonde que você vai botar? Aonde você vai botar a sua energia física? Porque todos nós temos uma energia mental e todos nós temos uma energia física. E toda pessoa vai ter que botar em algum lugar isso aí. Todo dia você tem um tanto de energia mental e um tanto de energia física. E não mais. Dê 110%. É uma figura de linguagem. Porque todo mundo tem um percentual de energia. Todo mundo tem um percentual de energia que uns usam da melhor forma possível. Quer ver? Ficar muito tempo nas redes sociais gasta muito a tua energia mental. Cansa muito a cabeça. E aí, por óbvio que se a pessoa ficou ali no café 30 minutos, 40 minutos na rede social e ela se programa para depois do café fazer o estudo de Vedanta, a mente já está distraída. A mente já está oscilando. Por quê? Porque muito da sua energia mental foi gasta com as redes sociais. Ah, mas então eu tenho que estudar presencialmente. Dificilmente. Antes era só a professora Glória Arieira que dava aulas presenciais. E ela tinha alunos e tem alunos, mas era muito difícil. Eu lembro que quando eu estava fazendo a formação do yoga, o professor Taunay Vale, né, eu fiz uma formação de yoga integral, ele falou da professora Glória Arieira. E era muito complicado de tu conseguir ter acesso com ela, porque ela era do Rio de Janeiro. E o que possibilitou esse estudo é essa maneira de fazer. Então, o estudo funciona, o estudo tem um método de fazer e necessita de uma qualificação para o aluno. E a qualificação é que você consiga discernir, separar aquilo que você quer daquilo que você não quer. E o que você quer realmente? Aí a gente volta para o exemplo que a gente deu. Eu quero me sentir bem, mas eu não quero me sentir bem de vez em quando. Eu quero estar bem comigo mesmo, ou seja, eu quero me acolher, eu quero estar livre do sofrimento, eu quero estar livre da sensação que tem algo de errado comigo. Porque essa sensação, ela traz consigo uma autocondenação, uma desvalorização e uma inferiorização da pessoa. E aqui a gente está limpando esses venenos da mente, que na realidade são venenos do ego. Mas a gente não vai destruir o ego, porque o ego ele tem um papel importante no funcionamento da nossa mente. Mas a gente precisa entender o que é do ego
E o que é do ser? O que é a base? O que sustenta a nossa experiência? Que é o elemento imutável. Você pode olhar para todos os objetos que você se relaciona, para todas as pessoas, todas as circunstâncias. Tudo isso externo muda, mas tem algo em você que não muda. E esse algo em você que é o que é chamado de verdade, de natureza, de essencial. E é para isso que Vedanta aponta. Mas são poucas as pessoas que têm esse intelecto maduro. E não é porque a pessoa tem intelecto maduro que a devoção ela vai estar desconectada. Não existe um caminho de autoconhecimento que não tenha a parte devocional. Não tem. A devoção da pessoa não precisa ser uma pessoa na frente de um altar oferecendo flores, mas existe um reconhecimento dessa grande ordem da qual nós estamos inseridos. Existe um reconhecimento da inteligência que tudo permeia, daquilo que é maior do que essa individualidade. E aí, ao longo do estudo, a gente vai ver que a base de tudo é uma única. Por isso que é Advaita Vedanta. É uma única realidade sem uma segunda, sem uma dúvida. Não tem uma dualidade, eu, você. Tudo que existe é esse eu, que dessa perspectiva do todo, porque o indivíduo não é separado do todo. Mas aí a gente já está avançando um pouquinho. O indivíduo não é separado do todo. A folha não é separada da árvore. Então, na visão do todo, aquilo que eu chamo de minha natureza não é a minha natureza, é a base que sustenta todo esse universo. É uma única realidade, não tem duas realidades. Mas por que parece que tem tantas realidades? Cada pessoa diz que para si a realidade é diferente. É como o sol iluminando várias poças d'água. Parece que o sol está em várias poças d'água. Parece que existem várias consciências, uma na cabeça de cada pessoa. Mas é um único sol que está iluminando, está refletido nas poças d'água. É uma única consciência, uma única base que se manifesta em cada indivíduo. Só que a consciência ela não tem um limite, porque ela não tem um diâmetro, uma largura, 1 metro, uma altura. Então, consciência não está presa na nossa cabeça. Consciência é a base. Aí um outro exemplo para você entender isso é como o espaço. O espaço não está preso dentro dessa sala. Essa sala que está no espaço. Só que a consciência é essa luz que ilumina o espaço, essa sala que ilumina a voz, que ilumina o pensamento, que ilumina o corpo, que tudo ilumina. E a gente precisa entender melhor o que é essa consciência, o que é essa base, que também é chamada de eu, de Atma. Então o estudo de Vedanta, ele vai jogar luz em cima disso. E a busca, quando a gente amadurece, é por moksha. Palavra muito famosa para os yogis, para os estudantes de Vedanta. Moksha significa liberação. É uma pessoa que vai colocar os seus esforços, que vai ajustar algumas coisas na sua rotina de vida para se liberar do seu sofrimento aqui em vida. No lugar que essa pessoa está. Talvez você mude o lugar, talvez não. Talvez você comece uma outra relação, talvez não. Talvez você termine a sua relação, talvez não. Nada disso é obrigatório. Nada disso. Você não tem uma obrigatoriedade. Faça isso, faça aquele outro. Não, ninguém vai te obrigar a fazer nada nesse processo de estudo. Mas conforme você vai enxergando certas coisas, um exemplo, quem tem a mente que oscila muito, está sempre oscilando demais, uma mente muito insegura, uma mente que coloca muitas dúvidas em cima de tudo o que faz. Japa, precisa estabilizar essa mente. Mas o professor não vai te dizer, você é obrigado para continuar estudando a fazer japa. Não. Em alguns momentos, quando a gente fala de meditação, a gente pode falar de japa, que só significa repetição.
a repetição de um mantra. Então a gente só fala sobre isso. E aí o desejo da pessoa vem do quê? Do conhecimento da pessoa, porque enxerga valor. Não quero mais viver com ansiedade. Né? Tem pessoas que estão aí ansiosas há quantos anos? 20, 30 anos. Mas a pessoa não enxerga o valor, por exemplo, na meditação para resolver isso. Aí volta e meia, é as mesmas ansiedades, é a mente oscilando, é a insegurança, aí come demais, aí depois para de comer, vai para os extremos, aí se arrepende porque foi para os extremos, aí a vida muda, ganha dinheiro, conhece outras pessoas, fica deslumbrada, acha que a pessoa é muito boa, aí a vida muda de novo, aí a pessoa fica deprimida, ela achou que tinha conquistado tudo, e aí foi. Isso é samsara. Isso é essa vida de ficar andando em círculos e sobe e desce. E Vedanta, ele desgasta esse samsara. Ele não destrói o samsara. Porque o samsara faz parte desse mundo. O samsara faz parte desse mundo e são pouquíssimas pessoas que vão enxergar esse samsara e que vão conseguir sair fora. E vão conseguir sair fora. Então a pessoa está dentro do samsara, fora do samsara. Porque a pessoa não está interessada em fazer jogo de poder. A pessoa não está interessada em manipular os outros, em acordar de manhã pensando em como eu vou convencer as pessoas para vender um produto. Como que eu vou convencer hoje? Vamos ver como é que eu vou convencer. Vou falar do pai. Será que já sei, vou vender esse produto aqui, vou falar do pai, como você seria para você, como você se sentiria se você pudesse ajudar a sua família? Como é que seria? Como que você se sentiria se você pudesse comprar muitas roupas sofisticadas e fosse morar em tal lugar? Como que você se sentiria? Tenta imaginar isso. Escuta os outros te elogiando. Isso vai terminar em sofrimento também. Então, aqui se cria uma desconexão, não em cima de uma desvalorização. Cuidado com essa palavra desinteresse, que parece uma pessoa apática pela vida, que não tem prazer. O prazer também está dentro da espiritualidade. Esses dias eu vi o Acharya Jonas Mazetti falando que eles viram a Copa do Mundo no Instituto e que as pessoas estavam julgando. Qual o problema de uma pessoa ver um jogo do Brasil, da nossa seleção? Qual o problema? Qual o problema a pessoa tirar um dia de lazer para descansar, para fazer outras coisas? Qual o problema? Sabe qual que é o problema? O problema está dentro da cabeça da pessoa que julga, que imagina que as coisas tenham que ser de uma determinada forma. Muitas vezes jogou tantos anos da sua vida fora, fazendo um monte de bobagem, colocando um monte de bobagem para dentro da cabeça, que agora questiona o professor, questiona a instituição. E não que as pessoas não possam ser criticadas. Eu não estou livre da crítica. Nenhum professor está livre da crítica e quer saber. Se a crítica for honesta, construtiva, o professor vai escutar, vai receber e, se for real o que está sendo dito, vai fazer algo para mudar. Isso já aconteceu com Swami Dayananda, já aconteceu com Acharya Jonas Mazetti, já aconteceu e acontece comigo e acontece com outras pessoas. Lembra? Pessoa é o ser humano. E o ser humano ele vai cometer erros. E está tudo bem, vai cometer erros. Algumas pessoas vão se desconectar, outras pessoas vão se aproximar, mas o que vai nos manter unidos é a conexão pela verdade. E o teu motivador de abrir a aula de Vedanta, de estar aqui escutando tudo isso, é o teu discernimento. É o teu intelecto. E isso é incrível, porque a gente nunca vai pensar sobre isso. A gente mal entende essa palavra discernimento. Mas o discernimento, ele é o fio da navalha. Ele é um caminho estreito que a todo instante nos leva a fazer escolhas. E aí a gente pode usar as palavras, escolher o certo e o errado. Na nomenclatura aqui da Bhagavad Gita, escolher entre o Dharma e o Adharma. A todo instante.
Porque eu posso, no meu café, ficar 40 minutos na rede social e aí quando eu for abrir a minha aula, eu vou dizer que eu não tenho tempo. Minha mente já está cansada, ficou muito tempo com aquela bobajada e aí eu vou dizer assim, olha, eu não tenho tempo. Mas, lista de prioridades. A pessoa já sabe que ela tem a tendência a se perder no celular. Então o que a pessoa faz? A pessoa resolve as coisinhas, as pendências que tem para resolver e deixa o celular afastado. Livre das notificações. Agora é assim, livre das notificações. Ou então, essa pessoa prioriza aquelas coisas que são mais importantes, faz tudo o que tem para fazer e depois tem o seu momento, estabelece o seu momento. E isso a gente tem que dizer aqui, porque tem muita gente que tem dificuldade. Né? Às vezes as pessoas dizem, mas o online e tudo mais, eu não sei se funciona. O online funciona. E funciona muito bem. Agora, se a pessoa não tiver a atitude, a disposição para fazer, por exemplo, uma aula de Vedanta não é para ser feita jantando, almoçando ou deitado em uma cama. Meditação não é para ser feito na cama. Então são coisas que a gente precisa ter uma visão de qual que deve ser a minha atitude, o meu comportamento frente a isso. E assim, moksha, ele é, digamos, o objetivo mais elevado da vida humana, porque todo mundo querendo se sentir bem, esse é o grande objetivo. Eu quero me livrar da sensação que tem algo de errado comigo. Aí a gente usa o termo carência. É porque eu não estou bem agora, está me faltando alguma coisa. Eu tenho que sair de casa, eu tenho que falar com o fulano, com o beltrano, com o ciclano, eu tenho que ser diferente do que eu sou, eu tenho que ter um pai, uma mãe diferente do que eu tenho que ter um marido, um filho e etc. diferente. Eu até posso ter coisas diferentes, podem mudar as coisas, não tem problema. Só que isso não determina de fato esse meu bem-estar comigo mesmo, essa paz comigo mesmo. Não determina, não é uma pessoa. Porque se uma pessoa determinasse, a pessoa te dá paz e te tira paz. Então toda mãe e todo pai, vamos dizer assim, conectado com o filho, daria paz para o filho. Olha, meu filho, eu vou te dar paz, você está na sua semana de prova, deixa eu encostar em ti, vou te passar a paz. Essa solução, ela não funciona. E a gente já viveu isso e a gente sabe disso. A gente está lidando com coisas complexas da nossa vida e que a gente tem a tendência, por vezes, a tornar o pequeno grande, a se apegar muito com esse transitório e aí a sofrer por esse transitório. Então nós estamos fazendo um outro caminho. Uma parte dos Vedas fala de karma, de ação, artha, kama e dharma. A busca por segurança, a busca por prazer e a busca por virtudes que vão te ajudar a manter essa segurança e prazer. Não tem nenhum problema buscar artha, kama e dharma. O problema é só buscar artha, kama e dharma. Então, quando a pessoa ela enxerga essa limitação, ela começa a fazer um questionamento mais aprofundado sobre a vida e se essa pessoa tiver bons méritos, ela vai se conectar com o Vedanta, ela vai se conectar com o professor. E se tem a primeira parte, nós temos a segunda parte dos Vedas, que é chamado de Jnana, conhecimento, Kanda, que é a parte do conhecimento. E essa segunda parte é o que é Vedanta, que é Anta, o final de Veda, do Veda. É o final do conhecimento. Ou seja, é quando a pessoa amadureceu e ela vai querer encontrar essa plenitude, vai querer se liberar do seu sofrimento. Então, a parte final, ela não exclui a parte inicial. Porque você pode estar vivendo, buscando esse conhecimento que a gente está aqui falando, e continuar prosperando na vida, ganhando dinheiro, fazendo essas coisas, tendo lazer. E vai, não exclui. O problema é só buscar por segurança, prazer e até mesmo pelas virtudes, porque a gente não é um santo.
Ninguém vai ser 100% correto em tudo. A gente não tem como, com esse corpo humano, ser 100% correto. A gente vai cometer erros. E Vedanta, por sua vez, é o Upanishad. E o Upanishad são, na sua grande maioria, diálogos entre um aluno qualificado, e um professor. E aqui nesse capítulo 13 é um contexto muito interessante, porque a pergunta que está sendo explicada é: o que é o campo de experiência e quem ou o que é o conhecedor do campo de experiência? Olha que interessante. Quem é que vai fazer uma pergunta dessas? O que é o campo de experiência? E o que ou quem é o conhecedor do campo de experiência? O que é conhecimento e o que é aquilo para ser conhecido? Uma pessoa comum, em termos de intelecto, não vai fazer esse tipo de questionamento. Não vai fazer esse tipo de questionamento. Então, nós estamos falando de uma pessoa que tem um intelecto maduro, ou seja, é o aluno qualificado e o professor com o meio de conhecimento, que é a Bhagavad Gita, com base na tua experiência pessoal, com base na lógica, ele vai fazer a primeira parte do estudo, que você precisa o quê? Escutar. Faz sentido essas coisas que estão sendo ditas? Faz sentido. Ah, tem coisas que eu não estou entendendo, então vou refletir sobre isso aqui. O que eu não estou entendendo? Posso perguntar. Pode perguntar, não tem problema algum. E depois o nididhyasana, a contemplação. E traz de volta. E o professor, quando ensina, ele está fazendo nididhyasana, porque ele já escutou isso aqui. Mas a gente está trazendo de novo e de novo. E essa parte que a gente vai falar sobre valores, e a gente vai chegar lá, é muito bom de se escutar. Muito bom de se escutar. E o Upanishad, a palavra Upanishad é o seguinte: Upa, perto, Ni, com clareza, e Sad, que se transforma em Shad, mas é Sad, que significa conduzir. Ou seja, a Upanishad, que é o nome desse diálogo, é a condução com clareza para aquilo que está mais perto de você. E o que está mais perto de você? Eu. É o entendimento do eu, da sua natureza. Então a Upanishad é direta e ela leva para o entendimento com clareza da sua própria natureza. E Vedanta é Upanishad. Só que se a gente for estudar uma Upanishad, a gente precisa já ter uma boa qualificação, porque a Upanishad explica tudo. Só que como ela é difícil de entender, existem os textos preparatórios. A Gita não pode ser dita como um texto preparatório, mas ela também prepara porque ela tem uma forma poética de transmitir essa sabedoria espiritual. E por que a gente está falando de Upanishad? Porque a Gita ela é considerada uma Upanishad pelo seu teor de conhecimento, pela profundidade do conhecimento que tem dentro da Bhagavad Gita, que é aquilo que é uma canção, né? É aquilo que é pertencente a Ishvara. Cuidado para não traduzir Ishvara com Deus, a não ser que você veja Deus como iminente, transcendente, causa material, inteligente, doador dos resultados das ações, criador, mantenedor e destruidor de tudo. Se você entende dessa maneira, chama de Deus. Se você não entende, usa a palavra Ishvara. Melhor usar Ishvara, que só quer dizer aquele que tem a capacidade de governar. Então, o Sadashiva, o primeiro, é Ishvara. É Ishvara falando na forma de Krishna para Arjuna, e Vyasa com seus poderes que escutou esses ensinamentos. Se ninguém sabe se Krishna de verdade existiu ou não existiu, não tem como saber, nos conta no dia de hoje, né, nesses dias,
essa pérola espiritual que é esses valores da Bhagavad Gita. Então, se você está aqui, você é um aluno, você é uma aluna qualificada. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Om Shri Gurubhyo Namaha Harehi Om Tat Sat. Um Namastê. Forte abraço. Tchau.